Enquanto as crianças estão saindo, abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Para você que eu não cumprimentei ainda, boa noite, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. João, capítulo 13, nós hoje vamos estudar até o versículo 17. João, capítulo 13, do 1 até o versículo 17. Nós temos estudado essa carta, esse evangelho. Começamos ele em setembro do ano passado. E aí qual é a ideia? É de nós vermos todo o ensino do Senhor Jesus, revelado aqui no Evangelho de João, seus milagres, o seu ensinamento e o que isso significa para a igreja. Eu sei que algumas vezes parece demorado, né? Porque nós estamos há bastante tempo estudando esse livro, mas a melhor maneira que nós temos de aprender a palavra do Senhor é ler ela de forma sistemática. Nunca é interessante a gente ler versículos isolados, porque por mais que esses versículos isolados tragam algum tipo de ensinamento, nós vamos ter uma visão mais completa do que é de fato o que Deus quer, e não sermos enganados e não sermos conduzidos para o erro, se nós tivermos essa visão mais completa daquilo que Jesus ensinou. E aí nós chegamos no capítulo 13. Vocês viram que até aqui Jesus tem falado às multidões, Jesus tem realizado milagres, aqui os milagres vão começar a parar. Jesus tem ensinado para as pessoas de fora, mas quando chega no capítulo 13, antecedendo já a semana da sua morte, momento em que ele vai ser capturado, preso, depois crucificado, morto e a ressurreição, no capítulo 13 ele se volta para os discípulos. Agora ele não está mais falando com a multidão. Agora ele não está mais chamando pecadores ao arrependimento, como a gente viu até semana passada. Ele não está mais dizendo, vocês que não creem, creiam em mim. Agora não. Agora ele fecha um pouco o seu discurso e começa a falar somente com aqueles que já estão com ele há algum tempo. Os seus discípulos, aqueles que de alguma forma tomaram algum tipo de decisão com ele. E aí é isso que nós vamos ler hoje. E naquilo que nós vamos ler hoje, nós vamos ter pelo menos 3 lições. Eu já vou dar o spoiler, se você se desconcentrar no resto da pregação, você já sabe do que é que se trata. Jesus vai mostrar o seu grande amor por seus discípulos, o quanto ele amou cada um daqueles homens que andou com ele durante os 3 anos de ministério. Depois Jesus vai dizer de que modo eles devem ser, e aí apresentar uma lição sobre humildade. Em seguida, Jesus vai convidar esses discípulos à santificação e a imitá-lo. Então, o spoiler, o texto vai se estruturar dessa forma. Então, João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 17, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tendo uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés,
tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Deus abençoe a sua palavra. Nessa semana que antecede a cruz, imagine você que Jesus, sabendo do que está acontecendo, ele está num período de despedida. Então ele está sabendo que em algum momento ele vai ser morto, ele está sabendo que ele vai entregar a sua vida pelos discípulos, e ele está sabendo que ele vai ressuscitar e que ele vai ser assunto aos céus, que ele vai subir de volta para o Pai. Imagine você que você está sabendo que vai morrer daqui a uma semana, e você tem a chance de explicar para a sua família, para os seus amigos, para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta, o que de fato é importante, qual é o cerne daquilo que você tem, daquilo que você ensinou, daquilo que você viveu, e você tem a chance de declarar para eles o quanto você os ama. Parece que o que está acontecendo aqui na mesa da ceia do Senhor é mais ou menos uma cena como essa. Sabendo do que está para acontecer, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que sua hora era chegada de passar deste mundo para o Pai, e a Bíblia diz que ele, tendo os amado, os amou até o fim. E aí parece que João faz questão de enfatizar esse ponto que vai percorrer todo o discurso de Jesus até a crucificação. A suprema grandeza do seu amor por aqueles que o amaram. Lembra que o chamado de Jesus o tempo todo é: vocês deveriam crer em mim, vocês deveriam olhar para mim, vocês deveriam confiar naquilo que eu estou fazendo, para onde eu estou conduzindo a vida de vocês. E aí talvez alguém que esteja olhando essa história por cima diga assim: Jesus está só cobrando. O tempo todo ele está dizendo, vocês ouviram as pregações passadas, você precisa crer, você precisa confiar, você precisa entregar a sua vida, você precisa morrer para você mesmo e nascer para Deus, tomar a sua cruz, segui-lo. Aí você diz, mas sim, e aí? Parece que o discurso é como se Cristo estivesse pedindo alguma coisa. Só que o que às vezes nós esquecemos é que Cristo nos entregou algo antes de nos cobrar alguma coisa. E o texto vai dizer que antes de ele chamar-nos e para amá-lo, ele nos amou. E ele nos amou até o fim. Tem um autor que vai dizer que isso aqui tem dois sentidos no texto original. Que o Senhor amou até o último momento e que o Senhor amou até a máxima intensidade. Até o fim, no sentido de que ele amou até o limite do que se pode amar. Se é que existe limite no amor. Então o amor de Cristo que está sendo revelado para os seus discípulos é um amor profundo, que não se limita no tempo e que nem se limita na intensidade. É a pergunta que vem para nós, ou a aplicação que nós deveríamos trazer para nós de cara, é tentar imaginar o tamanho do amor de Deus. Tem um autor que diz que se todos os pregadores que já pregaram sobre amor, desde que o evangelho começou a ser anunciado no mundo, 2000 anos, e se eles começassem a pregar sobre amor em sequência, quando o último terminasse, nós ainda não teríamos nem arranhado a superfície do que significa o amor de Deus. O amor de Deus é um amor profundo que ama pessoas que não o amam. O amor de Deus é um amor profundo que nos escolheu quando nós não o conhecíamos. O amor de Deus é um amor profundo que nos perdoa, apesar das nossas falhas. O amor de Deus se revela no fato de que um Deus tão grande, infinito em tamanho, impensado na sua grandeza, se compadece de pessoas pequenas como nós. O universo não cabe em sua mão. A Bíblia mostra algo nesse sentido, de um Deus que se assenta sobre os céus, que descansa os seus pés na terra. Esse Deus tão grande se importa com pessoas pequenas como nós. É por isso que o que vai se seguir no texto tem a ver com humildade. Porque para que a gente compreenda o tamanho da grandeza do amor de Deus, nós precisamos entender o tamanho do quanto nós somos pequenos. Qualquer pessoa que se sinta cheio de si, qualquer um de nós muito orgulhoso do que nós somos, qualquer um de nós muito cheio dos nossos direitos e das nossas vontades, nunca vamos entender de fato
a grandeza do amor de Deus. A gente só entende o quanto Deus nos ama quando nós entendermos o quanto nós não merecemos esse amor. É o quanto o nosso pecado ofende a Deus e ainda assim Ele insiste conosco. Isso mostra o quanto Ele nos amou. Esses discípulos que Jesus está dizendo que ama e amou até o fim, são os discípulos que daqui a pouco vão fugir negando e que não fica um na hora da crucificação. Não sobra um com eles, diz assim, eu sou fiel a Cristo, estou aqui até o fim. O texto vai dizer que João estava olhando lá a crucificação. O resto, não se sabe o paradeiro. Pedro, o líder, negou 3 vezes. E Cristo os amou até o fim. Eu acho que isso se aplica muito sobre quem nós somos. Nós somos pessoas que dificilmente conseguem demonstrar a nossa gratidão a Deus. E ainda assim Deus insiste em nos amar. Ele os amou até o fim. E o texto, quando Jesus senta para conversar só com seus discípulos, ele começa falando disso. Do quanto o Senhor ama os seus discípulos. Do quanto Jesus ama aqueles que um dia o abraçaram pela fé. Se você está aqui, você crê no Senhor Jesus, sua vida olhando para Cristo, você não deveria duvidar da grandeza do amor de Deus por você. Isso tem aplicações sérias na nossa vida. Isso tem aplicações na nossa vida na hora da dor. Na hora da dor, quando nós olharmos para um lado para o outro e não vermos saída, modo nenhum de lidar com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, o amor de Deus deveria sustentar a nossa vida. Quando nenhum outro amor se firmou, quando aqueles em quem confiávamos nos abandonaram, quando aqueles em quem nós entregamos a nossa amizade fugiram de perto de nós, lembre que Cristo continua sendo aquele que nos amou até o fim. Os homens são maus, os homens não são confiáveis, mas Deus, em Cristo Jesus, nos amou e nos amou até o fim, sem limite, e nos amou até o fim, sem tempo e sem prazo determinado. O amor de Deus não é inconstante, nós somos inconstantes. O amor de Deus não é falho, nós somos falhos. O amor de Deus não é capenga, que uma hora ele ama bem, amanhã, dependendo do humor dele, as coisas mudaram. O amor do Senhor é constante por aqueles por quem ele veio, morreu, entregou sua vida e chamou para a salvação. Não se esqueça da grandeza do amor de Deus. Tem um cantor antigão, talvez o Denis conheça, que diz assim, se todo oceano fosse tinta, se todas as aves dos céus fossem penas para escrever, ainda assim nós não conseguiríamos expressar a grandeza do amor de Deus. E é isso. Não tem tinta suficiente que consiga fazer um poema que expresse a grandeza do amor de Deus por nós. O que significa isso? Significa o chamado de amor de Deus por nós. É um chamado à confiança, é um chamado à fidelidade, é um chamado para respondermos a esse amor com gratidão, é um chamado para respondermos a esse amor amando, e é um chamado a imitá-lo. Se ele nos amou, sendo nós pecadores, por que nós não deveríamos amar o outro? É onde ele vai chegar lá no capítulo 15, que nós lemos naquele momento. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas temos vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do Pai vos tenho dado a conhecer. E aí no começo, o chamado dele é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Aquelas pessoas que conhecem o amor de Deus, respondem ao amor de Deus amando ainda mais. Outras pessoas, o Senhor, seus inimigos, os que pensam diferente, os que agem diferente, ainda assim, eles amam porque foram tomados, alcançados pelo amor do Senhor. Segundo, o texto vai nos ensinar sobre humildade. E eu acho que é aqui onde o calo aperta. Se é difícil amar, eu tenho entendido que também tem sido uma tarefa bem difícil para os cristãos serem humildes. Não só para crentes, mas para as pessoas de modo geral. Versículo 2, Jesus, no meio da ceia, sabendo que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Nós vamos falar mais sobre Judas lá na frente, certo? Mas por hora, o versículo 3 está nos ensinando que
o pecado, ele é uma ação humana, ao mesmo tempo que é uma ação diabólica. Satanás tenta, Satanás põe no coração e Judas ainda assim toma a decisão de fazer aquilo que é errado. Significa que o homem não é isento da sua culpa, mas significa que existe sim um mundo espiritual do qual nós devemos estar atentos. Mas não é esse o ponto, porque nós vamos chegar neles lá na frente, quando formos falar da traição de Judas. Sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, o versículo 3 está falando da grandeza do Senhor Jesus. Cristo é Senhor de todo o universo. Colossenses, explicando esse versículo, vai dizer que tudo subsiste nele, que Cristo é o Senhor, ele é aquele que sustenta toda a criação. E Jesus sabia disso. Por que é importante lembrarmos disso? Porque isso vai dar ainda mais peso para o que a gente vai ler depois. Porque o Criador do universo, que tem o mundo em suas mãos e que o Pai tudo confiou em suas mãos, se senta no chão, toma uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Versículo 5. Toma água da bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com toalha com o que estava cingido. Simão olhou a cena e disse: o Senhor não vai me lavar. Por que Simão toma um susto? Porque lavar os pés era um trabalho realizado por escravos. No período de Jesus, as pessoas tinham longas caminhadas, chegavam dentro de casa com os pés sujos. E era um costume, antes de sentar à mesa, um criado, um empregado, alguém, um escravo, vinha, lavava os pés do visitante, para que então esse visitante pudesse se sentir bem acolhido na casa. Quando faz isso, Jesus se humilha. Ele sai do seu pedestal de rei, senhor, criador do universo, e o rei, senhor e criador do universo se humilha lavando os pés de seus servos, de pecadores, de pessoas como eu e como você. Um autor diz que nenhum discípulo se ofereceu para lavar os pés uns dos outros, apesar daquilo ser um costume nas casas. Significa que nenhum deles se achou pequeno demais para essa posição. Nenhum deles olhou e disse assim: não, de todo mundo aqui eu sou o inferior, então eu vou lá lavar os pés. Nenhum dos discípulos tomou a atitude, mas o Senhor quem tomou a atitude. Cristo que se humilha e lava os pés dos seus discípulos. Abra lá em Lucas capítulo 22, versículo 24, e você vai ver que talvez exista uma explicação do porquê isso acontece. Lucas 22, versículo 24. Suscitaram também entre si, aqui é uma briga que está tendo entre os discípulos. E aí qual é o motivo da briga deles? Suscitou uma discussão entre si para saber qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgares as 12 tribos de Israel. Jesus está dizendo o seguinte: vocês querem ser grande? Vocês querem parecer pessoas importantes nesse mundo? Então vocês sirvam uns aos outros. Então, se vocês querem ser pessoas vistas, importantes, se vocês estão cheias de si, que vocês aprendam a servir uns aos outros. E aqui vem a grande ironia, do cristianismo. A fé cristã não é uma fé de ostentação. Eu sei que o mundo evangélico hoje ele é muito coach. E o mundo evangélico hoje é muito pautado no discurso de ostentação. O discurso da prosperidade, o discurso do poder, o discurso de ser o cabeça e não o cauda, o discurso de ir lá e conquistar, o discurso de que se Deus está conosco, nada vai nos parar, e os reinos são nossos, e o mundo é nosso, e nós vamos fazer.
e que Deus nos dará a vitória sobre cada um dos nossos planos e projetos, isso vai nos inchando. Isso vai fazendo com que, de alguma forma, nós sejamos pessoas que estão correndo atrás dos mesmos objetivos daqueles que não conhecem a Deus. São os objetivos do mundo lá fora. Um casamento legal, uma casa bonita, filhos estudando em bons colégios, consumo, geralmente. E o que se prega para nós? Que se nós estivermos com o Senhor, nós teremos capacidade de consumo. E esse mundo vai nos respeitar, e vai nos ver, e perceber o quanto nós somos admiráveis. Aí nós nos deparamos com um texto como esse, em que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês querem ser grandes? Então vocês aprendam a ser humildes. Então vocês olhem para os outros, não de cima para baixo, mas vocês considerem os outros superiores a si mesmos. Quando vocês sentarem numa mesa, vocês decidam não ser a primeira pessoa a ser servida. Lutem com isso no seu coração. Vocês escolham, quem sabe, ser o último e comer o que sobrar. Quando vocês chegarem nos lugares, vocês escolham sentar lá atrás. Deixe as filas da frente para a elite. Faça isso. Jesus vai ensinando os seus discípulos a fazer isso. O apóstolo Paulo ensinou seus discípulos a fazerem isso. Isso é muito contraintuitivo, porque a natureza humana tem uma tendência a querer os melhores lugares, a querer o respeito, a querer a honra, a querer a fama, a querer o poder. E o Evangelho nos ensina a ir na direção oposta. O Evangelho ensina que, com Cristo, o maior serve o menor. O Evangelho nos ensina que a posição de honra no reino de Deus é a posição de quem serve e não a posição de quem é servido. O Evangelho nos ensina que o Deus que se fez carne e habitou entre nós não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, se humilhou, assumindo a forma de servo. Esse é o Deus que nós servimos. Vimos isso no Natal, né? O Deus criador do universo, deitado na manjedoura. O Deus criador do universo assume a forma de servo. Ele é Senhor de tudo e ele se abaixa para servir aos seus discípulos. O Santo Agostinho diz que a vaidade, a arrogância é a mãe de todos os pecados. E eu acho que ele está certo. Eu acho que todo grande pecado começa no orgulho. Todo grande pecado começa na nossa vaidade. É por isso que nós amamos dinheiro. Porque o dinheiro mexe com o nosso orgulho. E o quanto nós somos bem-quistos e bem recebidos nos lugares quando nós temos dinheiro. O apóstolo Tiago disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É como se fosse uma árvore, os males, e aquilo que sustenta todo o mal é o amor ao dinheiro. Pois eu acho que a arrogância, a falta de humildade é a semente, é ainda antes da raiz. Porque por que nós amamos o dinheiro? Porque nós amamos o poder. E por que nós amamos o poder? Porque nós não aceitamos ser o menor da sala. Nós não queremos saber se a nossa casa é bonita, contanto que ela não seja a mais feia. Estou fazendo a reforma, eu saí um dia desse lá de casa e Satanás falou no meu ouvido: tua casa já não é a mais feia da rua. O diabo que falou no meu ouvido. E tua casa já não é a mais feia da rua. Pensou. Isso é o nosso pecado. E porque nós amamos essas coisas, nós vamos correndo atrás delas e nós somos capazes de pisar nos outros para abraçar isso que nós tanto amamos. Precisamos esmagar esse nosso pecado. Prepotência, arrogância, falta de humildade. E o remédio que Jesus dá para isso é servir aos outros. É olhar para os outros como dignos da nossa honra. É olhar para as pessoas que trabalham conosco como pessoas merecedoras da nossa honra, do nosso respeito, da nossa consideração. É não olhar para ninguém de cima para baixo. Porque o Senhor luta, ele vai contra o soberbo,
resiste. Essa é a expressão bíblica. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus é um Deus que olha para os humildes e fica muito furioso quando nós os maltratamos. Então, no fim das contas, escolha ser o humilde. Para que se alguém lhe maltratar, ele vai estar lidando com Deus. Você não precisa fazer nada com sua própria força. Aí você diz, mas esse discurso é um discurso muito paia para essa vida. Leandro, o mundo é uma selva. Não sei se você está sabendo, mas o mundo é uma selva. E só sobrevive os lobos. Tem lobos e ovelhas. E esse discurso é discurso de ovelha. Você vai lá para o coach e ele vai dizer isso. Você tem que ser lobo. E o lobo pisa. E o lobo estraçalha. E a coitada da ovelha. Não queira ser ovelha. Queira ser ovelha. Jesus é o bom pastor. Escolha. Escolha ser parecido com Jesus e não com o diabo. O diabo, segundo uma interpretação de Ezequiel, né? O diabo quis o lugar do Senhor, quis ascender. Cristo sai de lá e se rebaixa. Você faz sua escolha. Você quer ser parecido com Satanás ou com Jesus? Se você quiser ser parecido com Jesus, seja humilde. Lute contra a sua arrogância, lute contra a sua soberba e aprenda a caminhar do jeito que Jesus caminhou, lavando os pés de pessoas que eram inferiores a ele. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Pedro, quando escuta essa história, diz, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ele resiste à atitude do Senhor Jesus. Pedro ama Jesus, mas não entende aquilo que Jesus está fazendo. Pedro consegue olhar para Jesus e reconhecer que ele é Senhor. E aqui vem um ponto muito curioso. Se Jesus botasse os pés e dissesse assim, Pedro, lava os meus pés. Vocês acham que Pedro lavaria ou não? Pedro lavaria. Por que Pedro lavaria os pés de Jesus? Porque ele considerava Jesus superior a ele. A dificuldade de Pedro e dos demais discípulos não era essa. A sua dificuldade não é prestar continência para alguém superior a você. A sua dificuldade é ter que prestar continência para um subordinado. Mas não dá não. Eu sou de Missão Velha. Tu acha que eu vou me trocar para o São Gonçalo? Para o Mazinho lá de São Gonçalo? Não, eu sou um Missão Velhense. Sou do Cariri. Veja quem eu sou. Até aceito, né? Alguém que veio lá de Itauá. Mas São Gonçalo... A nossa resistência é essa. Nós sabemos quem é maior do que nós. E esse não é o problema. O problema é quando nós olhamos para pessoas que nós julgamos ser inferior e temos que tratá-las com muita dignidade. O problema é esse. É quando nós vamos para uma casa e temos que tratar a funcionária da casa com a mesma dignidade que tratamos a dona. E esse é o chamado de Jesus para nós. E o Evangelho faz isso em nós. Se os nossos pais não nos ensinaram isso, Cristo nos ensina a sermos humildes e amar aqueles a quem Jesus ama. Deus olha para ele e diz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aqui não é somente mais falando de humildade. Jesus está falando agora de purificação. Primeiro passo, Jesus os ama. Segundo passo, Jesus serve aqueles discípulos. Terceiro passo, Jesus ensina o que está fazendo. Eu estou santificando vocês. Eu estou mudando o caminhar de vocês. Eu estou transformando a maneira como vocês caminham nesse mundo. E servir a Cristo envolve mudança de quem vocês são. É muito triste uma fé em que nós olhamos para Jesus e consideramos Jesus a pessoa mais maravilhosa do mundo e que provavelmente se ele entrasse aqui nessa porta, nós teríamos muita desconfiança se daríamos boa noite para ele. Talvez considerando inferior a nós. E Jesus ensina a lição. Eu estou santificando vocês. Vocês já foram salvos, vocês já foram lavados, por isso vocês não precisam ser lavados da cabeça aos pés. Mas eu preciso santificar o caminhar de vocês. Vocês já foram justificados, mas vocês precisam caminhar em santificação. Vocês aqui
que creem no Senhor Jesus e que um dia disseram: Senhor, minha vida é do Senhor. Vocês já foram lavados, vocês foram justificados. Então o que o Senhor está fazendo com vocês agora? Mudando, santificando, transformando o caminhar de vocês. Ontem éramos arrogantes, hoje nós somos um pouco mais humildes. Ontem éramos boca suja, hoje Jesus já está lavando um pouco mais. Ontem nós odiávamos sem nenhuma razão. Hoje o Senhor já nos ensinou a amar mais. E assim Ele vai trabalhando no nosso caminhar e na nossa vida. Como que Ele faz isso? Não somente reconhecendo quem eu sou, mas seguindo aquilo que eu ensinei para vocês. Versículo 12, não é isso? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Se você é uma dessas pessoas que olham para Jesus e assim: Jesus, o Senhor é meu mestre e o Senhor é meu senhor, glória a Deus, sua confirmação de fé está correta. Jesus diz: é isso mesmo, eu sou mestre e eu sou senhor. Mas se eu sou mestre e se eu sou senhor e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aqui que o calo aperta, porque a verdadeira fé não é só uma confissão correta. Você pode ter uma confissão muito bem teologicamente correta. Creio em Deus Pai, creio que Ele é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, no seu único Filho, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, e você vai dando lá a confissão de fé bem correta. Mas a pergunta é: você segue esse que você diz que é mestre? Você diz que Ele é Senhor, você se submete a Ele. Você diz que Ele é mestre, você o imita. Porque esse é o verdadeiro cristianismo. Não é da boca para fora. Os que vivem a fé cristã da boca para fora, nós os identificamos muito fácil como hipócritas. Nós olhamos para eles e dizemos: esse cara só tem discurso. Esse cara está em cima falando de humildade. Eu conheço ele lá na praça, xingando o cara porque o cara atrasou o pratinho dele. Conheço, só da boca para fora. Ele está falando sobre humildade, mas quando o povo chega lá no posto, ele trata como se fosse gente inferior. Eu sei quem é esse cara. Da boca para fora. Faz o menor sentido aquilo que ele fala. Jesus diz: se vocês me consideram mestre e senhor, o discurso de vocês está correto. Então façam o que eu fiz. Me imitem. Sigam os meus passos. Vivam como eu vivi. Amem como eu amei. Sirvam como eu servi. Isso é a fé cristã. Eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que Jesus está fazendo aqui não é ensinando um rito. O lavar os pés como um rito que deve ser feito na igreja com alguma constância. Não faz o menor sentido. O que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos aprender o princípio de que, assim como o Senhor se humilhou para servir os outros, nós deveríamos sair do nosso pedestal para servir aqueles que precisam. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Senhor se humilhou, nós que somos seus servos, somos exaltados quando servimos. É esse o chamado de Deus para nós. Abandonar o orgulho e servir uns aos outros com alegria. Conclusão. Nós temos aqui diante de nós um Salvador que nos ama e nos ama até o fim. Nós temos diante de nós um Salvador que nos santifica e que quer que a nossa vida e o nosso caminhar seja cada vez mais parecido com Ele. E nós temos um Salvador que nos chama a vivermos em humildade, imitando a vida que Ele teve. Jesus não é um acessório nosso para conquistar os impérios desse mundo. Jesus não deve ser tratado por nós de forma nenhuma como se fosse um instrumento político para nós dominarmos a nação. Jesus não é um instrumento político para nós tomarmos as decisões que nós achamos importantes na nossa vida.
Jesus não é um acessório que nós usamos no final de semana, na hora de vir para a igreja. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor. Nossa vida é de submissão a Ele e de imitação daquilo que Ele fez. Não somente replicar o seu discurso. Nós precisamos replicar o seu discurso, isso é pregar o Evangelho. Mas nós precisamos viver aquilo que Ele nos ensinou. A fé cristã tem esse convite. Temos um Salvador que nos ama até o fim, um Senhor que se abaixa, um Redentor que nos purifica, um Mestre que nos chama a imitá-lo. Eu queria ler com você alguns versículos, certo? E aí eu encerro com esses versículos. O primeiro deles, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Você que é arrogante, esse texto é para você. Para todos nós. Todos nós somos, em certa medida, muito arrogantes. Boa parte das nossas ansiedades é por causa da nossa arrogância. Nós não queremos parecer muito motivo de piada para as pessoas. E aí gera um medo muito grande quando a nossa imagem está em risco. Tentamos protegê-la de toda forma. Jesus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim, pois, meus amados, versículo 12, como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a salvação? Está ligado com o que ele falou no versículo anterior, por isso que está assim, pois. Do jeito que Cristo se humilhou, vocês devem se humilhar, e assim vocês desenvolvem a salvação de vocês. É assim que vocês vão ser parecidos com Jesus. Vocês não vão ser parecidos com Jesus contando somente os testemunhos das vitórias que vocês tiveram. Vocês vão ser parecidos com Jesus quando vocês forem humildes como Jesus. Salmo 149, versículo 4. O Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a sua salvação. Provérbios 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16, versículo 18 e 19. A soberba procede à ruína. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos. 1 Pedro 5, 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Romanos 12, 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense cada um sobre si mesmo com moderação. Filipenses 2:3, nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Efésios 4:2, vocês devem servir a Cristo com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. E por aí vai. A Bíblia está cheia disso. Vocês querem ser parecidos com Jesus? Se humilhem. O caminho do Calvário é um caminho de humildade. O que é humildade, hein? O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa que não tem nada? Não. Tem muita gente que não tem nada, mas não é humilde. Tem muita gente que tem muito e é humilde. Humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é você olhar para você sem pensar de você mesmo além do que convém. É você olhar para você como você é. Quem é você em Cristo? Você é um pecador, amado por Deus, salvo pela graça de Deus, se você já creu em Cristo, filho do Senhor, mas que tudo que você tem é por causa do amor e da graça de Deus.
e que em você mesmo não há nada de melhor que te faça superior a quem quer que seja. E que se o Senhor tira as mãos de você, o seu fôlego de vida vai embora. Porque você é como uma erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. E a sua glória e as coisas que você conquistou, todas elas um dia perecerão. É olhar para você dessa forma e perceber que a parte de Deus, a sua vida, nada mais é do que um vento que passa. Que daqui a 2, 3 gerações, seus bisnetos não vão saber nem o seu nome. Como eu não sei o nome do meu bisavô. E provavelmente você não sabe do seu. Porque a nossa vida passa. E nós somos um sopro. E o convite de Cristo, e por isso que ele veio, foi para que nós pudéssemos ser conduzidos para a eternidade. E nele sim, que é grande, nós possamos viver a sua sombra. Aquele salmo que diz assim, que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Né? A sombra do Onipotente descansará, né? Assim que o salmo diz, né? A sombra do Senhor. Aí o coach diz, não viva na sombra de ninguém. Viva na sombra do Senhor. É lá que a nossa alma encontra refúgio. É lá que o nosso coração descansa. É nele que nós encontramos razão para viver. Jesus nos ama. E se Jesus nos ama, nós não precisamos buscar o amor e a admiração das pessoas tentando nos impor contra elas. Jesus nos ama, é suficiente. Jesus lhe ama. Você não precisa mais ficar tentando provar para as pessoas o quanto você é especial. Jesus lhe ama, do jeito que você é. Pecador, miserável como você é, Jesus lhe ama. Não há razão para você tentar burlar e subir em cima dos outros. Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude nessa árdua tarefa. Senhor, queremos orar ao Senhor